dois grupos de animais famintos, um terrestre e outro aquático. Entre muitos relatos de animais que caçaram seres humanos, existem duas histórias que envolvem lobos e tubarões que trabalharam em equipe e incansavelmente para se alimentar de carne humana. Ataques horrendos que duraram dias e fizeram dezenas de vítimas. Conheça agora a história real dos lobos de Paris e dos tubarões USS Indianapolis. Esse é o Ordinário e hoje nós veremos sobre dois grupos de animais que caçaram humanos. E se você curte esse tipo de conteúdo, já curte o nosso vídeo clicando no joinha. É de graça e ajuda o nosso trabalho. Aproveita para nos seguir lá no Instagram que está aparecendo aí na sua tela. Lá você vai ficar por dentro dos bastidores aqui do canal, além de aprender mais sobre o reino animal. Sem mais enrolação, clique no like e vamos nessa! Aqui no canal já trouxemos algumas histórias reais de animais que se comportavam como verdadeiros serial killers, e hoje não será diferente. Porém, as histórias a seguir irão contar sobre caçadas a nós humanos. Caçadas feitas em grupos e que mostram que a inteligência animal deve ser considerada como muito eficiente. Os lobos de Paris. Paris, 1450. A cidade mais romântica do mundo contemporâneo já foi um cenário de um filme de terror. Uma matilha de lobos ibéricos invadiu as ruas de Paris e promoveu um verdadeiro banho de sangue. Vamos aos fatos. O massacre feito por lobos começa bem antes de 1450, mais especificamente em 1400 no interior da França. A Guerra dos 100 Anos estava em seu auge, e isso fez com que muitos animais perdessem a sua vida ou fugissem do seu habitat. Os lobos da região sofreram com a escassez de alimento e ficaram com tanta fome que começaram a cavar as covas dos cemitérios para se alimentarem dos cadáveres. Esse foi o primeiro registro dos lobos ibéricos da região se alimentando em larga escala de carne humana. E o sabor da nossa carne parece ter ficado entranhado em seu DNA. 50 anos depois, quando mudanças climáticas fizeram com que a França enfrentasse um dos seus invernos mais rigorosos, a descendência desses lobos parece ter se lembrado que humanos poderiam substituir suas presas que o inverno tinha tomado deles. Só que dessa vez, eles não optaram por cadáveres, e sim por seres humanos vivos. Na época, Paris era cercada por muros, a cidade tinha sofrido muito com a guerra que estava no fim e passava por um surto de peste. Mas o azar que rondava aqueles ares não parou por aí. O inverno fez com que inúmeras espécies de animais não resistissem a ele, ceifando suas vidas. Com a falta do que caçar, lobos ibéricos vindos provavelmente da Espanha começaram a se alimentar dos camponeses que moravam ao redor de Paris. Alguns relatos contam que eram quase 40 lobos, outros afirmam ser cerca de 20 integrantes na matilha. Independente do número, os lobos aprenderam de forma rápida que se atacassem mulheres, idosos e crianças, eles conseguiam abatê-los mais rapidamente. E entre os camponeses, a maior parte das vítimas eram mulheres que estavam no campo trabalhando. Os lobos perceberam também que nos muros que cercavam a cidade haviam buracos. Esses buracos foram feitos pelos próprios moradores da cidade. Como falamos, Paris estava passando por um momento de crise econômica e de saúde. Caso você caçasse algum animal grande, teria que pagar imposto para entrar na cidade com ele. Então os moradores faziam buracos nos muros para pescar e caçar escondido do governo, porém sem sucesso. O alimento na região estava realmente escasso. Ao descobrir as entradas secretas por parte dos buracos nos muros, os lobos começaram a entrar na cidade à noite e a atacar fatalmente a humanos. Em 30 dias eles fizeram cerca de 40 vítimas somente na cidade de Paris, fora os camponeses que não foram contabilizados.
o governo se viu em uma nova crise. Sendo assim, ele mobilizou moradores corajosos e parte dos seus guardas para atraírem os lobos ao centro da cidade com restos de comida crua, bem em frente à Catedral de Notre Dame. E ali os humanos se vingaram, abatendo todos eles com armas e pedras. Os tubarões do USS Indianapolis. Região das Filipinas, julho de 1945. O mar paradisíaco daquela região estava prestes a presenciar um ataque mortal de um grupo de tubarões que aparentavam estar desesperados por carne e acabaram desfrutando de um grande banquete de uma forma inesperada. O navio de guerra USS Indianapolis estava próximo ao Golfo de Leyte, na região das Filipinas, em uma missão secreta. Ele transportava armamentos para a invasão do Japão e urânio enriquecido para a elaboração de bombas, além de 1.100 marinheiros. Mas no caminho foi atingido por um submarino japonês, o I-58. Em 12 minutos, o USS Indianapolis já estava quase todo submerso. O acidente foi o suficiente para tirar a vida de 296 marinheiros que sucumbiram com o impacto ou após ingerir água salgada do mar que tinha se misturado com óleo, que havia vazado do motor do navio no momento do naufrágio. Mas o que ninguém havia previsto é que pouco mais de 800 sobreviventes estavam prestes a viver um pesadelo ainda pior. Era noite, e o navio contava com poucos botes salva-vidas. Sendo assim, os marinheiros que não conseguiram subir nos botes precisaram recorrer aos coletes salva-vidas ou a se equilibrar em cima de pedaços do navio que boiavam. O que eles não contavam é que debaixo da água, dezenas de tubarões estavam em seu horário de caça e viram uma oportunidade irrecusável. Sobreviventes dessa noite terrível contaram que os primeiros ataques foram nos corpos dos marinheiros que perderam a vida no momento do ataque do submarino japonês. Isso durou até o amanhecer. Quando os corpos praticamente acabaram, os tubarões perceberam que haviam mais presas por ali e começaram a atacar os botes e também aos marinheiros que se equilibravam em cima de partes do navio. Existe uma hipótese de que o cheiro de sangue na água tenha atraído ainda mais tubarões e que os tubarões que atacaram ao amanhecer e nas horas seguintes talvez não sejam os mesmos que atacaram durante a madrugada. Sobreviventes relataram que pareciam estar no inferno, pois eles não podiam fazer nada, apenas rezar por suas vidas enquanto seus companheiros eram devorados. Os ataques duraram 4 dias. Sem água, sem comida e sendo vigiados noite e dia por tubarões famintos, muitos marinheiros sofreram de delírios e se atiravam na água, e quando isso acontecia, eles eram rapidamente devorados pelos tubarões. Depois de 4 dias, um avião americano, pilotado pelo tenente Adrian Marks, sobrevoou a área e viu a cena de terror que estava instalada em alto mar. O resgate começou, mas os sobreviventes foram poucos, cerca de apenas 300. E conta aqui nos comentários se você já conhecia essas histórias ou se tem algum fato importante sobre elas que nós esquecemos de mencionar. Não se esqueça de dar uma passada no nosso Instagram, @ordinário.selvagem, e não saia desse vídeo sem deixar o seu like ou o seu dislike. E se você é novo ou nova por aqui, considere se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir. Fui!